Eu saudo a você, meu amigo e minha amiga, que está nos assistindo pela internet neste momento e te desejo as boas-vindas ao Encontro Vida e a mais uma série evangelística do Bíblia em Foco. Eu sou David Figueiredo e estarei com vocês durante todos os domingos do mês de novembro, trazendo mais um tema de suma importância para o nosso conhecimento bíblico e para a nossa comunhão com Deus. Neste mês de novembro, nós vamos tratar do tema Remidos, aonde nós iremos falar de uma forma especial sobre o dom gratuito de Deus para cada um de nós, que é a salvação. E você é nosso convidado a estar presente, ou aqui no Encontro Vida, ou aí pela internet nos assistindo, todos os domingos, para tratar desse assunto maravilhoso. E para iniciarmos a mensagem desta noite, que tem por tema o prólogo antagônico, eu te convido agora a fechar teus olhos, baixar sua cabeça e nos acompanhar em oração. Santo e amado Deus, neste momento que estamos abrindo a Tua Santa Palavra, nós te agradecemos pela oportunidade, Senhor, de estudá-la e de entendermos um pouco mais sobre os Teus propósitos para a nossa vida. Te pedimos que derrame o Teu Santo Espírito sobre nós e que possamos, Pai, sair daqui hoje com o conhecimento necessário para entendermos a grandiosidade do Teu amor por cada um de nós. E dessa forma, aceitarmos o sacrifício do Teu Filho Jesus. Que o Senhor nos acompanhe nesse estudo, nos traga a paz e o entendimento para todos. Esse é o nosso pedido e te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. De forma popular, o antagonista é aquele que se opõe ao protagonista. É a pessoa má da história, como nós estamos acostumados. O conceito de bem e de mal, ele tem corrido por toda a história da humanidade. Independente da linha filosófica ou religiosa, nós podemos afirmar, em geral, que aceita-se a ideia que originalmente tudo era bom e que em algum momento o mal surgiu, corrompendo a existência humana. Quando nós olhamos a mitologia grega, o mito grego que fala sobre a origem do mal, é contado através da caixa de Pandora. Pandora era uma mulher que foi criada por Hefesto, amando de Zeus, como vingança pelo roubo do fogo dos deuses por Prometeu. Pandora ela é enviada à Terra com uma caixa, e nessa caixa contém todos os males do mundo. Em um momento de solidão, após o seu casamento, Pandora acaba abrindo a caixa e libertando todos esses males pelo mundo. Quando nós chegamos às religiões como o budismo e o hinduísmo, elas se tornam exceções do pensamento geral que já comentamos aqui. Eles acreditam que o mal sempre coexistiu com o bem e que é fruto direto dos desejos humanos. Não existiu agentes externos que influenciaram o ser humano a ser mal. Eles seguem uma linha que aproxima-se do relativismo, onde, dependendo da situação ou do ponto de vista, uma atitude pode ser considerada boa ou má. Quando nós passamos para um pensamento mais social e político e até mesmo psicológico, nós temos um conceito de conveniência muito aflorado nesse pensamento. Então, segundo Herbert Spencer, filósofo inglês do século XVIII, o conceito de bom é essencialmente idêntico ao conceito de útil ou conveniente, sendo o mal algo prejudicial e inconveniente. Esse pensamento moderno, ele também se assemelha ao relativismo. Não é à toa que o próprio Spencer é citado por Nietzsche em algumas de suas obras.
A diferença é que ele retira o fundo moral que a religião nos traz, como nós vimos no budismo e no hinduísmo, e ele coloca diretamente a satisfação humana como fator de decisão ou fator de percepção diante da situação, mostrando a conveniência se a atitude realizada por nós é uma atitude boa ou uma atitude má. Já a visão judaico-cristã, nós conhecemos muito bem. Nós sabemos que através de Adão e Eva, o mal entrou neste mundo, corrompendo o ser humano e trazendo todas as mazelas que nós conhecemos. Para nós, o pecado é a definição do mal. Em resumo, é isso. E dentro da perspectiva da queda do homem no Éden e do conceito da onipotência de Deus, alguns cristãos hoje têm caído no erro de aceitar a ideia que Deus é responsável pela origem do mal. Hoje eu quero me aprofundar um pouco mais sobre esse assunto com vocês e mostrar através da Bíblia o prólogo do mal, como ele se desenvolveu e como chegou até nós. E como ponto de partida, nós precisamos ter uma certeza inquestionável. E que certeza é essa, meus amigos? É que Deus não é, definitivamente Deus, não é o autor do pecado. Temos que ter muito cuidado para não cair nessa artimanha do maligno. A sua onipotência e sua responsabilidade na criação do universo não podem ser empregadas de maneira nenhuma para justificar a ideia de que Deus é de alguma maneira responsável pelo pecado. Então, este é um pensamento que não pode existir dentro do cristianismo. Nós não podemos utilizar a onipotência de Deus, principalmente, como argumento para dizermos que Deus também originou o mal e que o mal que nós sofremos é proporcionado por Deus. Precisamos ter cuidado com esse pensamento. Tiago, em seu livro, no capítulo 1, versículos 13 e 14, deixa isso muito claro para nós, quando ele fala o seguinte: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Aqui, meus amigos, nós temos algo bem claro e que se torna muito lógico para nós cristãos. Deus não tenta ninguém. A admoestação de Tiago, ao falar que ninguém jamais deverá dizer, é um aviso contra considerar Deus a fonte do pecado. Entendam de uma forma definitiva, atribuir a origem do pecado a Deus é antibíblico, é considerado blasfêmia. Não podemos, de maneira nenhuma, em momento algum, atribuir a origem do pecado a Deus. A Bíblia, ela fala de forma massiva, de forma extensiva, sobre a pureza do caráter de Deus. No livro de Isaías, capítulo 6, versículo 3, a Bíblia nos diz que Deus é santo, santo e santo. Já no livro de Abacuque, capítulo 1, versículo 13, a Bíblia nos fala: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não pode contemplar. Quando nós vamos ao livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, a Bíblia nos fala que Deus é fidelidade, e não há nele injustiça, ele é justo e reto. Já nos Salmos 5, verso 6, e no livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 16,
mostra que Deus aborrece o mal. E quando nós vamos para o Novo Testamento, como em 1 João capítulo 1, versículo 5, fala que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E para fechar esse bloco, em João 3,16, mostra que Deus lançou uma ponte sobre o grande abismo que o separa de nós, para nos resgatar do reino da escuridão. Deus fez o maior sacrifício de amor, enviando o seu Filho unigênito, para que não perecemos no pecado. Por esse motivo, meus amigos, nenhum ser humano conhecedor da descrição bíblica do caráter de Deus e do relacionamento que ele espera manter com a humanidade, pode dizer que Deus é responsável pelo seu pecado. Se você realmente conhece a Deus, o grande sacrifício que Ele fez por você, e se você aceita de todo o coração isso, de maneira nenhuma você irá pensar que o teu sofrimento, que o teu pecado, que a tua dor neste momento é responsabilidade de Deus. Então nós vemos aqui um ponto bastante interessante e que nós podemos ver que boa parte desse conceito da existência do mal partindo de Deus vem da falta de conhecimento ou da falta de intimidade com Deus. Quem conhece a Deus verdadeiramente não vai imaginar nunca isso em sua vida. Então, como foi a origem do mal? Qual é a origem do mal? Mesmo que a Bíblia não trate de forma direta sobre a origem do mal, em todo o universo, né? O mal não surgiu somente aqui na Terra, mas em todo o universo, nós temos provas suficientes para concluirmos que esta origem do mal ela é pré-humana, ou seja, aconteceu antes da existência da humanidade. E nós também temos provas e argumentos suficientes para afirmar que a fonte desse mal, que a origem desse mal é Satanás. O mal se originou através de Satanás. Em 1 João, capítulo 3, versículo 8, nós lemos que o diabo vive pecando desde o início. Agora fica a pergunta: quem é o diabo? Quem é esse ser onde se originou o mal e que esse mal acabou nos alcançando de uma forma tão violenta? Quando nós vamos para o livro de Ezequiel, lá no capítulo 28, o profeta, ele começa a profetizar contra o rei de Tiro. E nessa profecia, nós podemos ter um vislumbre de quem era Satanás, ou de quem é Satanás, de quem é o diabo. Acompanhe comigo agora, Ezequiel 28, versículos 14 e 15. Você foi ungido como um querubim, guardião, pois para isso eu o determinei. Você estava no momento santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Olha só que interessante. Aqui, Ezequiel aplica as características do rei de Tiro a Satanás, mostrando que ele era um ser perfeito, que ele tinha privilégios, ele era um querubim, era um anjo. Mas chegou um momento em que se achou, em que foi encontrado a maldade nele. E a partir daí surgiu o pecado. Então aí está, de forma bem resumida, a origem desse mal que tanto nos persegue, que tanto nos condena nos dias de hoje. E é interessante nós notarmos que ainda no capítulo 28, já no versículo 2 de Ezequiel, nós conseguimos ver que
o que motivou Satanás ao pecado, o que gerou a maldade, né, em seu coração, foi exatamente o desejo de ser adorado, a sua vontade de ser Deus. Nós também podemos ver isso no capítulo 14 de Isaías, quando o profeta também aplica as características do reinado de Babilônia a Satanás. Então acompanhe comigo também no livro de Isaías, capítulo 14, versículos 13 e 14. Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo. Satanás não só tem o desejo, como também ele usa esse argumento para seduzir as pessoas ao pecado. O argumento e o desejo de querer ser igual a Deus, de querer ser adorado como Deus é adorado. Inclusive, foi esse argumento que ele utilizou com Eva, lá em Gênesis 3, versículo 5. Quando ele chega para Eva e diz que ela, comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal, ela se tornaria semelhante a Deus, conhecedora do bem e do mal. Então, Satanás vem utilizando esse argumento desde o início para seduzir o coração humano. E por mais que diretamente você não olhe para dentro de si e diga assim: eu vejo em mim o desejo de ser adorado, mas todos nós temos um sentimento dentro de nós que nos pede ou nos mostra o desejo de atenção, de termos as pessoas próximas de nós, ao nosso pé, e tal, alguns até de forma até mais forte, desejando que as pessoas sempre estejam servindo. Então nós podemos ver nesse desejo de Satanás a origem do pecado, e podemos enxergar também esse ponto hoje em nós, seres humanos, e como isso acaba nos afetando diariamente em nossa comunhão com Deus. Então, amigos, a Bíblia, ela também avança um pouco mais nesse assunto, e ela nos revela que diante de toda essa situação, houve uma rebelião no céu. Vamos acompanhar Apocalipse, capítulo 12, versículos de 7 a 9, que fala o seguinte: houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada de Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Aqui está a descrição que nós podemos falar do conflito inicial, ou do primeiro conflito que aconteceu entre Deus e Satanás, já tomado pelo pecado, e infelizmente arrebatando também outros anjos junto com ele. E aqui nós vemos que houve esse conflito no céu. Mas Satanás e seus anjos não foram vitoriosos. Eles perderam o seu lugar no céu e foram lançados aqui para a terra. Então, nesses pontos, nós podemos ver aonde o mal se originou. É até, às vezes, um pouco complicado pensarmos dessa forma, mas a realidade é que o mal se originou na presença de Deus, através de Satanás, com o seu desejo de ser adorado, de usurpar a posição de Deus. Isso também mostra que os anjos são seres que também têm livre-arbítrio, como eu e você. Então, mesmo diante de toda a santidade de Deus, a vontade de Satanás prevaleceu em seu coração, o seu desejo prevaleceu em sua vida, e ele veio a pecar, e trouxe
o pecado e trouxe o mal para nós aqui na terra. E nós sofremos com esse mal até hoje, a humanidade sofre com isso até hoje. Mas glória a Deus, porque nós sabemos e entendemos que está muito próximo do mal findar totalmente. E a esperança que vive em nossos corações é que muito em breve nós não precisaremos mais passar pelas dores e mazelas que passamos aqui na terra. Amém? O mal, através do pecado, tornou-se o grande opressor da raça humana. João 8,34 fala que todo o que comete pecado é escravo do pecado. E essa é a verdadeira condição humana diante do pecado. Nós somos escravos. Os atos pecaminosos são expressões externas e visíveis de uma doença interior que acometeu nossas emoções, pensamentos e vontades, e o nosso próprio agir. E surge de um coração totalmente enganoso e desesperadamente corrupto. É isso que a Bíblia nos fala em Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Quando nós vemos no Novo Testamento, o livro de Romanos, uma belíssima carta que fala sobre justificação pela fé. Paulo, no capítulo 5, versículo 21, ele refere-se ao pecado como um reinado. A palavra reino vem do substantivo grego basileus, que significa rei. Então o pecado literalmente é o rei de nossas vidas. E nós, seres humanos, somos os seus súditos angustiados. Que coisa terrível, meus irmãos, meus amigos. Paulo, ele aprofunda esse pensamento no capítulo 6, também do livro de Romanos, quando deixa clara a nossa condição de escravos diante do pecado. O pecado é nosso governante e nós não temos nenhum tipo de controle para pecarmos somente quando nós queremos. Simplificando, amigos, o pecado é algo com que nós convivemos diariamente, nós não conseguimos controlar. Não é algo que eu posso dizer, agora eu quero pecar e agora eu não quero pecar. Isso não é possível, porque é Ele que nos controla. Em outras palavras, em todo momento, a nossa condição humana é a condição pecadora. A escravidão do pecado é tão severa e o pecado é tão fiel em pagar o seu salário de morte, que Paulo expressa que a única saída para o pecador é aceitar o dom gratuito de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus. E amém por isso, porque esse versículo nos dá a certeza, se é que eu e você não tínhamos até esse momento, esse versículo nos dá a certeza que existe uma solução para o problema do pecado do mundo, e essa solução é Jesus Cristo, o justo, o santo, o salvador, o redentor, amém? Mateus, capítulo 20, versículo 28, fala que Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nesse texto é interessante nós termos atenção na palavra resgate. Ela é traduzida da palavra grega litron, que representa diretamente o dinheiro pago para redimir os escravos. Então, através do preço do resgate, ou seja, a morte de Jesus Cristo, Jesus pagou o preço do resgate com sua própria vida. Jesus nos mostra o grande poder escravizador do pecado. O pecado nos escraviza tanto que para sermos resgatados dele, foi necessário o nosso próprio Deus descer a este mundo e morrer morte de cruz por mim e por você. Precisamos entender que pela morte de Cristo, o preço do resgate do pecado foi pago e o novo reino da justiça
substituiu o velho reino do pecado. Amém? Os que aceitam a morte de Jesus não servem mais o pecado como escravos. Estão totalmente libertos. Tornam-se instrumentos de justiça para Deus, retirando o domínio do pecado de suas vidas. E isso é bênção para nós, queridos amigos. Quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz, nós estamos libertos das amarras do pecado. Passamos a andar em novidade de vida e temos a certeza que recebemos o dom gratuito de Deus da salvação. Amém? Para encerrar a nossa mensagem de hoje, eu quero ler com vocês o que está escrito em 1 João, capítulo 3, versículo 8, que diz o seguinte: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Diante das mazelas impostas pelo mal em nossas vidas, diante de toda a destruição que o pecado tem exercido na humanidade, Deus expressa a plenitude do seu amor por nós, enviando o seu Filho, Jesus Cristo, para que tenhamos vida e vida em abundância. Deus está 100% comprometido com a sua redenção, meu amigo. Ele quer acabar com o domínio do mal em sua vida. Ele quer tirar você do lamaçal do pecado, destruir as obras do diabo e colocar seus pés sobre rocha firme, te conduzindo para a salvação. Amém? Querido amigo e querida amiga, você que me acompanhou durante este tema de hoje, e que eu tenho certeza que durante muitos momentos aqui, você se viu dentro desta mensagem. Você conseguiu reconhecer o poder que muitas vezes o pecado exerce na sua vida. Você conseguiu perceber que muitas das suas atitudes, muitas delas que você mesmo não gosta de fazer, tem a ver com o pecado, tem a ver com a origem do mal que nós conversamos hoje. Eu preciso trazer essa mensagem de esperança para você nesta noite. Você precisa entender que por maior que sejam os teus pecados, por maior que seja a tua dor e o teu sofrimento, existe uma esperança para você e para mim. E essa esperança é Jesus Cristo, nosso Salvador. Você precisa entender que Ele está disposto a provar que tudo que nós estudamos aqui nesta noite é verdade, transformando a tua vida de forma maravilhosa, te tirando das trevas e te colocando na luz maravilhosa e eterna. Se você tem o desejo, neste momento, de se aprofundar mais na palavra de Deus, de entender melhor o quanto esse pecado tem afetado as tuas relações com teus amigos, com teus familiares e principalmente a tua relação com Deus. Se você quer entregar a tua vida nas mãos dEle e deixar que Ele realmente te transforme e que você passe verdadeiramente a andar em novidade de vida, eu te convido agora, aonde você estiver, seja na sua casa, no seu sofá, talvez na sua cama, talvez você esteja agora no ônibus assistindo esse vídeo, essa mensagem. Eu te convido que você feche os seus olhos nesse momento. Me acompanhe nesta oração. E vamos juntos pedir a Deus que atue de forma poderosa em nossas vidas. E que a transformação que nós falamos nessa noite possa ser real no meu e no seu viver. Oremos. Santo e amado Deus, nós somos gratos a Ti, Pai, porque diante de tantas coisas ruins nesse mundo, diante das situações adversas que o mal tem imposto em nossas vidas, nós conseguimos enxergar através da Tua santa palavra
que existe esperança para essa humanidade caída, Pai. Existe esperança de forma individual para todos nós aqui presentes. Querido Pai, nós te pedimos que o Teu Santo Espírito atue em nossos corações, que Ele possa nos convencer de forma real sobre Jesus Cristo, Pai, e o Seu amoroso sacrifício por nós. Que esse sacrifício seja o ponto de partida para mudarmos, Senhor, as nossas crenças e os nossos objetivos. Porque o sacrifício de Jesus nos traz a possibilidade da eternidade ao Teu lado, Pai. E é isso que nós desejamos e é isso que nós queremos. Santo Deus, que essa mensagem fique gravada em nossas mentes e em nossos corações. Que possamos, Pai, vivenciar essa transformação diariamente. Que Tu possa nos moldar. E que muito em breve possamos estar diante de Ti. Felizes, Senhor, e com a nossa salvação garantida. Esse é o nosso desejo. E é o que nós te pedimos neste momento. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Agradecemos a você, meu amigo e minha amiga, que nos assistiu até agora. Que você continue como nosso espectador. Próximo fim de semana, iniciaremos também com mais um tema relacionado ao tema Remidos. E você, desde já, é o nosso convidado. Esperamos você novamente, próximo domingo, a partir das 7h30, aqui no Encontro Vida, pessoalmente, ou através da internet, em nosso canal no YouTube, para mais um programa Bíblia em Foco. Que Deus abençoe vocês e até a próxima.